Seja muito bem-vindo a essa aula de como preparar a sua folha de pagamento e enviar ao e-social. Nessa aula, eu e a professora Cibele vamos explicar de uma forma muito objetiva para você entender definitivamente como é o fechamento da folha, os pontos principais que você tem que estar atento e como você enviar ao e-social. Então, agora eu já vou pedir para você, tá? Papel, caneta e um pouquinho de água aí para você focar aqui nos seus estudos. Preparado? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero dizer para você começar a fechar a sua folha, é muito importante você ter um checklist com tudo ali que você precisa checar para que a sua folha esteja certinha, para que você não tenha reclamação, erros com os empregados, porque é muito chato, né, quando o pessoal vem reclamar. Então, para você fazer certinho, para não faltar nada e também para você cumprir toda obrigação legal. Então, aqui é muito importante você ter esse checklist, tá? Integrações e importações, tá? Para você, verifica com o seu sistema que os sistemas eles já têm alguns formatos específicos e que você pode importar, por exemplo, já direto do ponto, toda a movimentação. Olha, você muitas vezes concede um benefício farmácia. Muitas vezes já pega com a empresa de software qual é esse padrãozinho, tá? E pede para farmácia preencher esse padrão. Você pode também importar. São alguns exemplos de facilidade que você pode ter para não ter que ficar digitando essas informações, tá certo? O processamento ali da folha de pagamento, a professora Cibele vai entrar aqui no detalhe com vocês, conferência, verificar ali o resumo, bater os valores que estão na minha folha, tão certinhos encargos, se eu olho no e-social, tá batendo INSS, Imposto de Renda, FGTS, tá ok? Depois, fechei aqui o e-social, bonitinho, já olho na DCTF Web, tá correto os valores, tá? Já emito a guia. Então, esse processo é o que nós vamos explicar nessa aula para você. Juntas, nós vamos passar esse passo a passo. E eu quero entrar com você agora, tá? Na folha de pagamento, falando um pouquinho de itens que são primordiais você ter no seu checklist. Lógico que aquilo que você não tem, você vai riscar, tá? Olha, tenho coisas que eu preciso colocar aqui no checklist. É importante você personalizar ele para a sua rotina, tá? Aqui eu vou explicar cada ponto. Apuração de ponto. Você precisa trazer dados como atrasos, faltas ou bancos de horas. O que é importante? Se você conseguir ter essa integração, você vai ganhar tempo, tá? Ou importar esses dados também é muito mais fácil para você do que você ter que digitar. Mas caso não haja, você vai fazer essa digitação. Mas qual é o ponto focal aqui? A importância de você verificar se as informações que aparecem nos relatórios do ponto estão batendo com a folha, inclusive como que tá? Tá centesimal? Tá decimal? Verifica essa informação para estar certinho, para não ter divergências, porque se houver divergências, já peguei caso de empresa e quando a gente olhava o que estava ali no ponto, não estava batendo com a folha. Então, essa é uma conferência fundamental você fazer, tá certo? Análise dos afastamentos. No mês, licença maternidade, você sabe que muitas tem casos que demora a chegar essa informação. Então, já verifica ali, né, com quem você tem que falar, com os gestores, com quem necessita, quais são as áreas. Houve algum afastamento? Maternidade, por exemplo, ou ainda afastamento superior a 16 dias, você sabe que a gente precisa enviar no prazo para o social. Então, todas essas informações são informações que impactam diretamente a folha, tá? Então, para você evitar retrabalho, já coloca lá, checar os afastamentos. Outro ponto muito importante, e que, inclusive, quando você fechar a folha, você tem que checar se está batendo os valores. Admitidos e demitidos. Sempre checa na sua folha, confira, porque são locais aqui, meus amores, que são possibilidades de acontecer erros. Então você precisa checar. Todos os admitidos estão na folha, todos os demitidos estão, os valores, tá? Então marca para você também fazer esse batimento. Principalmente aquilo que nós falamos
as áreas, os responsáveis, né? Como que está isso aqui? Desligamento, estão cumprindo aviso? Então é muito importante você ter todas essas informações. Benefícios. Por que benefícios, Elza? Se você concede vale transporte, vale refeição, por exemplo, plano de saúde, seguro de vida, odonto, tá? Esse e outros mais, cesta básica, precisa transitar na folha o valor que a empresa concedeu de benefício. Não é apenas o desconto, mas o valor concedido também tem que estar aqui. Então já marca de você tá checando. O valor da assistência médica não mudou? Houve alteração nos valores? Porque muitas vezes você deixa fixo lá no seu sistema, mas se houve reajuste, você vai ter que fazer essa atualização. Múltiplos vínculos, meus amores, aqui é muito importante, desde a admissão, você já deixar claro para os empregados que caso ele tenha algum outro vínculo empregatício, ele precisa entregar para você essa informação, para você fazer o cálculo correto e para que não haja desconto indevido também da previdência dele. Por quê? Tem muitas pessoas, muitos empregados que não sabem dessa informação. E aí, sabe o que acontece? Ele não informa você. E lógico que você não tem uma bola de cristal. E aí o cálculo vai ficar errado na folha. Então, muito importante verificar as informações de múltiplos vínculos, tá? Dependentes e pensão. Outra informação extremamente importante. Por quê? Na folha, o cálculo da pensão está de acordo com o ofício? Se você nunca fez essa validação, se chegou um novo ofício, qual é a dica que eu sempre passo, tá? Verifica o cálculo, confere, tá? A parametrização, se está certinha. Por quê? Para evitar que o desconto seja feito de forma errada, tá certo? Os dependentes estão cadastrados certos, tá? Então, isso aqui são informações para antes, tá? Eu já coloquei aqui para vocês. É para fechar a folha, é uma pré-auditoria, tá certo? Financeiros e reembolsos. Nós já falamos sobre isso, mas relembrando, já alinha com a área, com o setor financeiro, que todos os valores reembolsados, ressarcidos aos empregados, eles precisam enviar para você antes do fechamento da folha. Por quê? Aí você explica, olha, por mais que o pagamento seja aqui, a informação eu preciso transitar na folha, senão a folha está sendo feita errada. E muito financeiro não entendeu isso até agora, gente. Não deixa claro que o pagamento continua sendo feito lá, tá tudo bem. Mas você precisa transitar aqui, tá? Porque senão a folha está sendo feita errada. E a multa aqui, mínima, é de R$ 2.400, tá? Adiantamentos. Houve adiantamentos, tá? Então, se o valor do adiantamento que foi pago aos empregados está batendo com o que está na folha, essa conferência é fundamental. Tanto o adiantamento ali quinzenal, quanto muitas vezes houve algum outro adiantamento para empregado? Se houve, precisa transitar. Alocações. Esse ponto também é um ponto muito importante. Vamos imaginar que você seja aí um prestador de serviço, tá? O negócio da sua empresa, você seja um prestador. Vamos pegar um exemplo, caso você seja aí limpeza, portaria, segurança, né? E você tenha empregados alocados em vários tomadores. O que que você precisa? Se é um cliente novo, é um tomador novo, você precisa receber essa informação, qual é a área que te passa, para você cadastrar esse tomador na sua folha. Por quê? Porque você também vai ter que vincular esse empregado nessa alocação. É a mesma coisa, se ele atuar aí em 2 postos, vamos imaginar, você vai ter que fazer essa alocação aqui, tá certo? Porque é fundamental para o social. Outra informação que muitos desconhecem: autônomos precisa transitar na folha. E aí, muitas vezes essa informação pode estar sendo paga, tá? Pode existir um contrato e essa informação não chega. Por isso que a comunicação com as áreas é tão importante. Então, verifica com o seu financeiro se existe pagamento de algum autônomo. E se existir, precisa transitar. Eu sempre gosto de contar aqui que eu fui fazer uma auditoria numa empresa, né? E eu entrei, eu achei muito bonito o jardim. Que jardim bonito. E aí, na hora fazendo a auditoria, eu lembrei, deixa eu procurar aqui o jardineiro. Procurei, não achei. Aí perguntei, né?
Cadê o jardineiro? Tem jardineiro aqui? Ah, sim, tem, mas ele é autônomo. Agora, pergunta para mim. Ele estava transitando na folha? Não estava, porque a informação não chegava ali no RH para que a folha fosse processada. Ou seja, o DP não tem como adivinhar, gente. Então, aqui, as informações de autônomos, MEI, são todos? Não, são só algumas atividades, mas precisa estar na folha. Por exemplo, alvenaria, pintura, elétrica, são atividades de MEI que, caso exista prestação de serviço aí na sua empresa, tem que estar na folha. Mas por que, Elza? Devido à contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária que precisa ter aqui o cálculo, tá certo? E os sócios, sócios que prestam serviço na empresa, também tem retirada de prolabore? Também tem que estar transitando na folha de pagamento. Beleza? Entrou sócio, aí o sócio tem que colocar aqui a informação. Agora, além disso, outra informação que eu quero dizer que muitos desconhecem, o KNAI preponderante. Por quê? O que é o KNAI preponderante? Olha aqui nos meus olhos que é muito importante isso aqui. KNAI principal é diferente de KNAI preponderante, tá? O KNAI principal tá lá no seu cartão CNPJ. Mas o que você precisa informar aqui no social para o evento S1005 é sobre o KNAI preponderante. Por quê? Quando você olha a empresa pode ter mais de um KNAI, mas dentre todos os KNAIs, dentre todas as atividades, qual é aquela que tem o maior número de empregados atuando? Essa é o que tem essa atividade preponderante. Pode ser que a sua empresa seja a mesma todo mês, mas depende de uma análise, tá certo? Que você precisa fazer. Agora, além disso, né? Vamos imaginar que você tem aí várias atividades. Essa tem empresas que pode variar de um mês para o outro. Então, essa análise é muito importante para você não recolher nem a mais e nem a menos, porque de acordo com o seu KNAI preponderante, vai ser a sua alíquota do RAT. Deu para entender, meus amores? Então, isso é muito importante, tá? E você também verificar outros descontos e proventos que você pode ter na sua empresa, tá? Então, você já deixa nesse checklist. Deu para entender até aqui? Ótimo. Então, vamos seguir em frente. Olá, pessoal, tudo bem? Professora Cibele aqui. Daqui para frente, eu assumo aqui com o nosso passo a passo, super importante aí da folha de pagamento. Vocês tiveram várias informações importantíssimas aí com a nossa querida professora Ilza, tá? Prestaram atenção, anotaram tudo que for necessário? Sim, gente, anotem tudo certinho, tá? Porque esse passo a passo, ele parece complexo, né? A princípio ele é mesmo, porque tem muitos detalhes, mas depois que você assimila tudo direitinho, se acostuma a fazer da maneira correta, vira rotina, né? Vai ser molezinha, tá? Mas vocês precisam estudar, né? E aprender e entender cada ponto desse processo. Então, vou dar sequência aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Bom, pessoal, continuando aqui, então, de onde a gente parou, no passo 3. Aqui, a gente começa a fazer, de fato, o processamento da folha, né? O fechamento da folha, cada um chama como quiser, né? Mas aqui, depois que você passou por aquele checklist, onde você verificou todos aqueles pontos importantes que a professora Ilza já falou, ok? Tá tudo certinho, admitidos, demitidos, afastados, autônomos, tá tudo lançado, tudo bonitinho, integrado. Agora a gente vai processar, né, gente? Então, você vai entrar aí no seu sistema de folha, o sistema que você trabalha, ok? Todo sistema de folha tem aí essas opções, né? Você vai encontrar certinho cada botãozinho onde está, e aí você vai fazer o processamento. O que é esse processamento, gente? É você gerar, você processar todos os recibos que vão integrar, que vão transitar na folha de pagamento de todos os funcionários, de todos os sócios que têm Prolabore, de todos os autônomos que prestaram serviço e receberam por RPA. Esses RPAs, por exemplo, você já foi gerando no decorrer do mês, porque a prestação de serviço você paga ali no ato, né? Então, teve uma prestação de serviço que a empresa vai pagar, ela solicita, você gera um RPA e emite, e envia para ela, né? O RPA para ela fazer o pagamento. Quando você faz o processamento, ele já vai puxar tudo para dentro da folha, tá? Os olerites, os RPAs, vai fazer aí a integração das férias, né? Trazer as informações de pagamento de férias, de pagamento de rescisão, tudo dentro da folha, tá? Então, você vai entrar, vai processar, vai colocar o período ali, né? De referência, por exemplo, de 1 a 30 de junho, ok?
e vai colocar a data do pagamento, isso é muito importante, vocês estão visualizando ali, ó, data do pagamento, né? Então, a data do pagamento, por exemplo, se a empresa paga no dia 30, ou último dia útil do mês, você vai colocar essa data. Se a empresa paga lá no quinto dia útil do mês, mesmo que você esteja processando ali no dia 28 a folha, você vai colocar a data do pagamento lá, o dia que a empresa vai pagar. Isso é super importante por conta do cálculo do imposto de renda, né? E a data do vencimento do DARF depois, tá? Então, prestem atenção aqui, né? Nessa hora de fazer o processamento, ok? Pois bem, fez o processamento, o que você vai fazer? Você vai abrir essa folha, que é a folha analítica, ok? Abre a folha analítica e você vai fazer uma conferência, tá? Vou conferir o recibo por recibo? Depende. Depende do quê, gente? Do tamanho da sua folha de pagamento, né? Se você trabalha dentro de uma empresa, né? Está lá no departamento de pessoal interno, a empresa tem lá 100, 80, 100 funcionários, é super possível você passar o olho em tudo. Se a empresa tem 5.000 funcionários, já não dá, né? Então, você vai pegar por amostragem. Dica, você pode pegar aqueles funcionários que estão afastados, que iniciaram o afastamento esse mês, para ver como que saiu o cálculo, né? Essas particularidades aí que teve durante o mês, você pode focar naqueles, né? Algum lançamento diferente que você não fazia o mês passado, você teve que criar uma rúbrica, fazer um primeiro lançamento esse mês, vai lá, dá uma conferida, tá ok? Você vai fazendo assim de acordo com o que você achar que é necessário conferir, tá? Se é um escritório, o escritório tem lá 100 empresas, 100 folhas de pagamento diferentes, aí também você tem que ver como que você vai achar uma forma de fazer essa conferência de forma rápida, porém eficiente, né? Isso que é o mais importante, você pegar ali aqueles pontos, fazer essa conferência, abrir a folha analítica, e aí, ok, passo 5, tá feito. Por exemplo, aqui, ó, pegar as bases de cálculos, né? Dar uma olhadinha nas bases de cálculos, para ver se as incidências está puxando corretamente, né? Então, são coisas aí que você vai pegando o seu jeito de fazer, tá? Então, esse é o nosso passo 4. E aí, a gente vem para o passo 5, gente, que é o resumo da folha, os encargos, conferir, abrir o resumo da folha, né? Para depois fazer a geração das guias, né? Detalhe que a geração das guias hoje depende, em partes, do envio da folha para o e-social e transmissão da DCTF Web, já que a gente chega lá, tá? Mas aqui no resumo da folha é que vai mostrar para você tudo que a empresa vai recolher de encargos, de INSS, de FGTS, de imposto de renda retido, ok? Então, esse é o resumo da folha. E aqui você vai ter que prestar atenção no quê, né? INSS, tem compensações, tem deduções, ok? Isso aí é um ponto que você, lá na DCTF Web, você vai ter que saber, né? Para você poder olhar se puxou certinho. Por exemplo, licença maternidade. Então, a licença maternidade que ocorreu ali, né, dentro daquele mês, fez um pagamento para uma funcionária que está em licença maternidade, aquele valor que pagou para a funcionária tem que vir e aparecer ali no resumo, na parte de deduções, né? Então, está deduzindo aquela licença maternidade, salário família, tá? Então, aqui é o INSS, depois tem o FGTS. O FGTS é um processinho que hoje a gente faz à parte, né? Ainda não tem a ver com o E-Social, porque não entrou em vigor o FGTS digital. Então, o FGTS você vai ter que fazer a geração do arquivo para exportar para a Cefip, vai ter que ir lá na Cefip, fazer a importação, fazer a transmissão no Conectividade Social, voltar com o arquivo que você transmitiu e gerou lá um outro arquivinho depois da transmissão e imprimir a guia. Quando você imprime a guia de FGTS, você tem que conferir com o resumo da folha, tá? Para ver se aquela guia está batendo com o resumo da folha, isso é super importante. Quando entrar o FGTS digital, você vai transmitir tudo para a social, vai puxar a guia lá no portal do FGTS digital, e aí você vai fazer essa mesma conferência, tá? Isso é muito importante, conferir é fundamental nessa parte aqui de encargos da folha, assim como lá no processamento, né, nos recibos, nas verbas que você está transitando, tá? E aí, imposto de renda, né, também é importante você fazer uma conferência, se integrou tudo, você pode gerar essa guia, a guia separada de empregados e autônomos e sócios, você pode gerar tudo unificada. Se a empresa é uma matriz e filial, por exemplo, o sistema te dá a opção de gerar também uma guia unificada do DARF ou separado, né? Eu gero separado, eu prefiro gerar separado, porque eu acho mais fácil para conferir, tá? A guia de IR de autônomos não é o mesmo código de empregados e sócios, tá?
é outro código, ok? Então, ela vai gerar separado, automático, não tem como, mas a gente tem que saber se está gerando todas as guias necessárias, né? E entender aquele ponto que eu falei ali atrás, né? Se a empresa paga no dia 30, tá? Os funcionários. Então, a folha de junho, pagou dia 30 de junho, o IR da folha vai vencer no dia 20 do mês subsequente, em julho, 20 de julho. Se você está fechando a folha de junho, mas você está pagando no dia 5 de julho, então, gerou ali no ato do pagamento, mesmo sendo referente a junho, você vai pagar esse DARF só no dia 20 de agosto, no mês seguinte ao do pagamento, porque imposto de renda é regime caixa, isso está previsto na legislação, ok? Então, a gente tem que entender aí, né, essa dinâmica para poder fazer os pagamentos certinhos, ok? A emissão da guia de IR ainda é feita através ou do sistema direto ou lá no Cicalc Web, ok? Ainda não está integrado com o E-Social e a DCTF Web, mas em breve, vocês vão ver daqui a pouquinho aqui, a Elza volta para falar para vocês dessas previsões de data, porque em breve vai ser tudo enviado para a DCTF Web, vai gerar a guia por lá, né? Isso está próximo de acontecer. Pois bem, fizemos toda essa parte ali dentro do sistema, agora a gente vai partir, né, para o envio da folha pré-social, porque a legislação da folha de pagamento só se cumpre depois que você envia os eventos periódicos e o fechamento, que é o 1299, para o E-Social, né? Então, teve uma alteração na IN 971, acrescentando aí esses eventos como parte do cumprimento dessa obrigação acessória, tá? Então, enviar a folha pré-social, aqui está o passo a passo, né, para vocês visualizarem os eventos que você vai ter que enviar, qual a relação do 1.200 e do 1210, a gente tem que entender, né? Depois enviar o fechamento, conferir os totalizadores e transmitir a DCTF Web, ok? Então, aqui é uma parte, né, para você finalizar e cumprir, né, de fato, com essa obrigação acessória. Quais são os eventos periódicos? A gente está aqui. O que é evento periódico? Que tem um período certo para ocorrer, né? Então, no E-Social, a gente tem os eventos periódicos e os eventos não periódicos. Os não periódicos são aqueles que não têm uma previsibilidade, né? Uma admissão, um desligamento, um afastamento, um acidente de trabalho. São coisas que não têm um período certo para ocorrer todos os meses. Mas a folha de pagamento, sim, ela tem um período certo, por isso se chama eventos periódicos. E aqui estão os eventos, tá? Esses que estão marcadinhos em amarelo são os eventos que a gente usa, empresas privadas. Esses dois que não estão marcados, o 12.2 e o 12.07, são eventos de órgãos públicos, que não é o nosso foco aqui, né, nessa aula. Então, a gente vai tratar mais aí com o 1.200, que é o evento de remuneração, que é o, né, ali, o primeirão, que a gente tem que conhecer. O 1210, que é o evento de pagamento, então, para todo recibo de remuneração, tem que existir um recibo de pagamento, tá? Para todo 1200, tem que existir um 1210. Se você enviar um 1210 sem ter enviado um 1200, ele não valida, ele volta com erro, porque ele tem que encontrar, o mesmo, pelo número do recibo, aquele 1.200, aquela remuneração, tá? E aí tem que bater também o valor líquido lá do recibo vai ter que bater, senão ele também volta com erro, tá? Aí nós temos o 1260, que é o da comercialização da produção rural, o 1270, que é o da contratação de trabalhadores avulsos não portuários, o 1280, que é de informações complementares, ou seja, quando a empresa é desonerada, ela usa o 1280 para informar. Quando a empresa é do Simples e tem atividades concomitantes, ela usa o 1280 para informar ali o percentual, né, de cada anexo. Aí, nós temos os dois eventos de fechamento e reabertura. 1299 você fecha a folha, 1298 você abre a folha se você precisar retificar ou incluir alguma coisa que você esqueceu ou tirar, enfim, são esses, tá? Dentro do sistema, cada sistema também tem lá, né, o seu layout, a sua dinâmica, você tem que conhecer o sistema que você usa, como é essa parte aí de integração com o E-Social, tá? Você vai lá, todo mês, disparar esses eventos manualmente, tá? Ele não sobe automático, então você tem que ir lá e dar o comandinho para poder transmitir os eventos de remuneração, os eventos de pagamento, e os outros aí, dentre esses que eu falei, que você precisar transmitir de acordo com cada folha, ok? Transmite os eventos periódicos primeiro, enquanto isso a sua folha está aberta, né? Aí depois você vai conferir se eles voltaram todos com sucesso, que eu tenho até uma imagenzinha aqui, ó, processados com sucesso, tá?
Não teve erro. Se algum desses estiver com erro, você vai ter que ir lá e abrir o XML, volta geralmente com uma mensagem, você vai ter que ver o que que é, corrigir, mandar novamente, a hora que estiver tudo processado, aí que você vai fechar a folha, gente, tá bom? E aqui, ó, é dentro do portal para vocês visualizarem. Quando vocês entram lá dentro do portal, se vocês forem lá na aba de folha de pagamento, vocês conseguem entrar por competência e abrir a remuneração do empregado. Isso é bem legal de se fazer, claro, não todo mês, todo mundo, mas, né, ir fazendo ali na medida que você tiver um tempinho, para você entender e visualizar como essas informações chegam lá dentro do portal. E poder também, olha, conferir algumas rúbricas, realmente se aquela rúbrica está subindo correta, com o código correto, tá? As informativas estão aparecendo lá dentro do portal, está realmente enviando, meu sistema está enviando certinho, aqui que você vai conseguir enxergar, tá? E aqui, ó, tá vendo esse número de demonstrativo aqui? É esse que vai fazer parzinho lá com o 1210. Então, quando você transmitir o 1210, que é o de pagamento, ele tem que ter o mesmo número aqui, ó, demonstrativo, 01000, ele vem aqui, ó, 01000. Então, se você enviar um 1210 que não encontre um 1.200 aqui com o mesmo número, ele volta, tá? Ele não é aceito. E o 1210, ele vai ser mega importante para a questão do imposto de renda, da DIRF, ok? Então, a gente precisa conhecer essa logística toda, né? Como que funciona isso. Pois bem, está tudo processado agora, tá vendo que o meu movimento aqui está aberto, minha folha está aberta. Eu vou fechar ela, eu vou enviar esse fechamento, e aí eu tenho a opção de enviar com já a transmissão automática da DCTF Web ou não. Se eu colocar automático, a hora que for fechada a folha, né, que não tiver erro, ele já vai automaticamente transmitir a DCTF Web. Depois é só eu ir lá e puxar o DARF, ok? Mas eu posso aí optar por um ou por outro. Fechei a folha, vou verificar se está processada também, sem erro. Se está processada com advertência, mas foi, então eu não vou, não tem problema, foi importante que foi, não. Se tiver advertência, você vai ter que abrir para ver o que que é, tá? Porque hoje o 1299, ele ficou mais flexível com a simplificação, então ele sobe, mas ele traz as advertências, os alertas, e você tem que ver o que que é, se é algum funcionário lá que você não transmitiu o desligamento dele, ele vai estar ativo ainda, e você não sabe, se você não prestar atenção aqui, entre outros motivos, então você tem que sempre verificar se o seu 1299 foi transmitido com sucesso apenas, ok? Ou se ele foi transmitido com sucesso, mas com advertências, com alertas, aí você dá uma olhadinha e vê o que que é, tá ok? Depois que você transmitiu o 1299, é importante também você dar uma olhada, claro que não todo mês, de todas as empresas, mas você entender, né, e conseguir olhar de forma fácil os totalizadores, gente. Os totalizadores não são eventos que nós enviamos para a social, não, são eventos de retorno, ou seja, você transmitiu os eventos de remuneração, ele já vai totalizar o FGTS, já vai totalizar o INSS do funcionário, por funcionário. Depois que você transmite o fechamento 1299, ele vai totalizar por contribuinte, por empresa, tanto o INSS como o FGTS, e também o imposto de renda retido na fonte, né, que a gente tem que prestar atenção aí, porque logo, logo vem a substituição da DIRF e a gente tem que ter essas informações corretas, tá? Para o FGTS digital, também precisamos desses totalizadores corretos, tá? Vou conseguir puxar a guia de FGTS sem ter enviado o fechamento da folha? Vou, porque ele vai totalizar por trabalhador na medida que você enviar o S1200, ok? Então, isso aí, nessa dinâmica do FGTS digital, também vocês vão ter que entender. Mas lá no nosso curso do analista sênior, você tem todas essas informações no detalhe, tá? E vai poder acompanhar aí com a gente todas essas mudanças, como que você vai fazer na prática, para poder acompanhar e fazer esses processos novos de forma correta, tá? Então, não deixe de ficar com a gente, né, de assistir às aulas, de participar do curso, porque é super importante para esse momento que a gente está vivendo, gente. Tá bom, fechei a folha, agora eu vou acessar o ECAC, que é um ambiente virtual, né, você acessa pela internet. No ECAC, eu vou entrar com o certificado digital da empresa ou do procurador, eu vou
lá na parte onde está a DCTF Web. Então, vou lá em declarações demonstrativas e vou em assinar e transmitir DCTF Web. Quando eu clico ali, ele me abre, né, a tela inicial da DCTF Web, tá? Se eu for um procurador, eu vou clicar ali que eu sou um procurador e vai aparecer todas as empresas que eu sou procurador, né? O contador, por exemplo, que tem procuração aí das empresas, você consegue visualizar todas ali, você consegue puxar e transmitir em lote, inclusive, se você faz de 30 empresas, você consegue transmitir tudo de uma vez, emitir as guias em lote também. Então, aqui na DCTF Web, você vai fazer tudo que você precisa, inclusive as conferências, né, gente? Importante a gente conhecer a situação da DCTF Web, se ela está em andamento, não pode, você vai ter que transmitir. Então, às vezes, você transmitiu uma E-Social, foi lá e fechou, não olha mais. O fiscal foi lá, transmitiu a RENF, ela automaticamente abre e fica como retificadora em andamento. Você vai ter que ir lá e fechar novamente, transmitir novamente, tá? Então, é preciso fazer esse acompanhamento constante da DCTF Web, tá? O tipo, né, se ela for uma original, vai ser a primeira, aquela primeira que foi entregue, ela vem aqui, ela cai como original. A partir da segunda em diante, ela já fica como retificadora, tá? Então, é preciso entender aqui também, até por conta da data da transmissão, se foi transmitida no prazo, né? Enfim. E aí, aqui, ó, aqui nós temos a situação ativa. Pronto, ela está transmitida. A data que ela foi transmitida, tá aqui, ok? Foi transmitida a original, não teve retificadora. Então, é legal a gente conhecer, né, cada funcionalidade aqui dentro, ok? E, além disso, gente, aqui também dentro da DCTF Web, ela tem várias outras telas ali que a gente não consegue mostrar uma por uma, né? Mas aqui que vai aparecer as deduções de salário família, de salário maternidade, a desoneração, retenção da Lei 9.711. Da onde que vem isso? Vem lá da RENF, tá? Então, se você gerou uma folha que gerou ali um valor a pagar de R$ 5.000 de INSS, mas o setor fiscal transmitiu uma RENF com uma retenção em alguma nota fiscal que gerou um crédito para a empresa de 4.000, a sua guia vai puxar só R$ 1.000. Aí você vai falar, nossa, mas por quê? Porque teve uma retenção que é um crédito que já vem automático. Então, a gente precisa conferir, né? Conferir se bateu o valor. Não bateu, por que que não bateu? Né? Tem algum crédito que puxou? Não tem. E outras compensações, né, gente? Por exemplo, se você tiver crédito que sobrou de nota, nos próximos meses você pode fazer um Perdcomp Web, vir aqui na DCTF Web, depois que você enviou, e fazer a importação do Perdcomp, tá? E aí ele traz esse crédito e compensa nesse mês aí dessa DCTF Web que você está utilizando para bater esse crédito. E aí você vai gerar uma guia no valor a menor, ou você vai zerar a guia, né? Então, aqui a gente tem que entender tudo que é possível fazer dentro da DCTF Web, ok, pessoal? Aqui mais uma telinha, né? Onde a gente consegue abrir, aqui a gente consegue abrir também os resumos, enxergar tudo que está pagando, valor de RAT, valor de terceiros, tá? O que está pagando dentro de terceiros, né? Para quais entidades estão indo, aparece aqui também. Tudo separadinho, tá? É possível editar a guia, e a empresa não quer pagar tudo, não pode pagar tudo, vou pagar só uma parte, você consegue editar, zerar alguns valores, gerar a guia só daqueles valores, depois você pode voltar, gerar o restante da guia, né? Escolher uma data para pagamento, claro que se for fora do prazo vai ter juros e multa, mas você pode fazer bastante coisa, tem bastante opção, muito mais prático, né, e muito mais funcional do que era só quando era GPS e CFIP, tá? Mas é preciso entender e conhecer, né? E aqui, lá no finalzinho, a gente gera a nossa guia, tá? Que é um DARF, com código de barras, e lá vem tudo discriminadinho, tá? Lembrando que se for matriz e filiais, vai gerar uma guia única, também você precisa entender para poder, né, conseguir explicar para a empresa, conferir esses valores, então você vai ter que somar de todas as empresas, todos os resumos para chegar nesse valor final, ok, gente? Mas aqui a gente finaliza o nosso fechamento de folha, tá? Tentei trazer para vocês o máximo de informações possíveis, mas como vocês viram, é bastante coisa, né? Então, tem que ser uma aulinha para cada assunto, né? Por isso que nós estamos aí com esse curso de analista, aguardando você para vir entender de toda essa dinâmica de uma forma bem detalhada e super correta, né? Que a gente está sempre trazendo aqui as informações corretas e atualizadas para vocês. Então, não deixem de perder essa oportunidade, gente. Mas aqui, ó, vocês tiveram
o super conteúdo com todo esse passo a passo do fechamento da folha, que é o processo mais complexo dentro do departamento pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e agora eu deixo a palavra, né, para a nossa professora Ilza, que ela vai trazer aí para vocês mais novidades. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Você que deseja realmente ser um analista sênior, crescer na sua carreira e conseguir dobrar o seu salário, você não tem mágica. Tem o quê? Dedicação, estudo e trabalho. Se você quer ir para esse próximo nível, então eu vou falar com você. Continua nesse vídeo que até agora nós trouxemos conteúdo para você, mas agora eu vou te mostrar como nós podemos ajudar você a realmente subir o seu nível e conseguir ganhar até 2 ou 3 vezes a mais do que você ganha sendo um analista sênior, tá? A primeira base que eu vou trazer para você é uma pesquisa da empresa Robert Half, que eles falam que no mercado 69% dos empregadores reclamam que falta mão de obra qualificada. Tem muita gente no DP? Tem, mas infelizmente tem muitas pessoas que estão desatualizadas e despreparadas e que por isso não conseguem crescer. E quem aprende, quem domina ali toda a rotina e o e-social, essa pessoa, ela vira ouro no mercado. Então, basicamente, como eu falei, não existe mágica, mas como que você pode, qual é o método, qual é o caminho para você crescer? Conhecer a legislação trabalhista, tributária e previdenciária, tá? Para você saber tudo isso, mostramos aqui, tá tudo integrado, tá? Todas as rotinas integradas ao e-social, então você precisa entender que tá tudo integrado, que quando você descumpre uma, por exemplo, a admissão, você está infringindo 5 obrigações, você está deixando de cumprir 5 obrigações e colocando em risco o empregador, tá? Poder um dia receber aí alguma fiscalização ou multa, tá? Ter uma base sólida de conhecimentos, porque é igual a estrutura de casa, a gente tem que ter ali toda a estrutura preparada. Saber fazer na prática, tá? Ter esse conhecimento, se capacitar. Por quê? Nós mostramos o tempo todo, nós passamos por mudanças e você precisa estar atualizado, tá? E o tempo todo aprendendo e fazendo da forma certa, orientando, sendo ali dentro da sua empresa essa pessoa que é a pessoa diferenciada, a autoridade no assunto, aquela que as pessoas vão perguntar para ela antes de tomar uma decisão, ou aquela pessoa que é referência quando fala no assunto e falando de DP, de trabalhista, tá? E para você também conseguir mapear e automatizar processos, porque cada vez mais não tem lugar para apertador de botão mais. Tem que ser pessoas que realmente saibam e que venham aí agregar cada vez mais, automatizar o máximo de processos e trabalhar mais de forma estratégica. Mas para conseguir mapear e automatizar, você precisa ter essa base muito sólida, tá? E para você crescer, tem que ter metas. Como eu falei para você, se você hoje é um auxiliar, é um assistente, é um analista, se você deseja ser um analista sênior, é possível? É. Quanto tempo? Você pode conseguir isso aí em menos de um ano, em 6 meses, em 4 meses, mas depende de você colocar a meta e cumprir as etapas que você precisa chegar. E só para você saber, como que está o mercado? Eu dei um print aqui, você mesmo pode fazer essa pesquisa, mas eu trago. Quando coloca vagas de analista, tá? Aqui, de pessoal, o LinkedIn mostra que hoje tem mais de 2.500 vagas em aberto. A Cato mostra que hoje tem mais de 2.340 vagas em aberto, tá? E aí eu trouxe para você ter ideia uma pesquisa salarial, tá? Qual é o valor médio de remuneração? Ó, um analista de administração de pessoal, a vagas.com fala que a média Brasil é de 3.500. Analista, não estou falando sênior, um analista. Ok, então o analista é a média de 3.500. E o que a própria pesquisa Robert Half, que eu comentei há pouco com você, ela fala? Tem vaga para DP? Tem. Olha aqui, quando nós falamos nessa pesquisa da Robert Half, dentro do recursos humanos, tá? Ele traz todas as áreas e ele traz aqui, dentro do departamento pessoal, precisa de pessoas em todos os níveis, mas pessoas atualizadas, pessoas que estão preparadas. E qual é a remuneração? A própria Robert Half também mostra, você pode ter acesso nessa pesquisa entrando no Google e acessando a própria pesquisa na internet, tá? Você tem acesso a essa informação, ó. Analista de pessoal
Aí tá aqui, olha, sênior, a pessoa, um profissional sênior, ele entra no mínimo ganhando 4.650 em uma empresa pequena, tá? Agora, o salário dele pode chegar a 7.350, tá? É por isso que eu falo para você que pode chegar a 2 ou até 3 vezes mais. Agora, se você for para uma grande empresa, o salário mínimo, o mínimo, é de 5.950 para quem está no início de ser um sênior. E pode chegar ali a 9.350, tá certo? Então você percebe que, Elza, existem empresas pagando menos, é verdade, mas como eu comentei com você, muitas vezes não é um sênior, muitas vezes é um analista, tá? Agora, o sênior é para essas empresas que buscam realmente profissionais qualificados. É essa a grande diferença. E aí, de uma forma bem objetiva, que você já deve conhecer. Lembra da época de faculdade? O que nós aprendíamos, tá? Que tem que ter o chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes. Então, conhecimento é a parte teórica, tá? Habilidades é você saber fazer e a atitude é você ser uma pessoa segura que demonstra ali conhecimento. Então você precisa ter tudo isso para atingir ali os seus resultados. E se você deseja ser um analista sênior, nós temos aqui na EB um curso, uma formação perfeita para você, tá? Que é justamente pensada, mesmo em quem está no início da carreira, tá? Quem está ali como auxiliar, assistente ou ainda um analista, só que está com a remuneração abaixo. Mas por quê? Será que aqui não está faltando conhecimento necessário? Porque o analista sênior é aquele que tem o domínio do DP e das rotinas ali do dia a dia e do e-social, que é fundamental. E, inclusive, só para você saber, nós realizamos uma pesquisa de mercado. O que o mercado, o que as vagas estão requerendo? E nós preparamos essa formação justamente atualizada, 100% atualizada com as mudanças da lei, 100% de acordo com o que o mercado está pedindo. E quem são os professores? Eu convidei ali grandes professores para ajudar você nesse crescimento. Por quê? Aqui eu vou explicar para você qual é o diferencial dessa formação sênior. Primeiro ponto, já falei, tá? Que ela pode ser tanto para você que é estudante, que está começando, como para você que já é analista. Porque ela vem separada, eu vou te explicar melhor todos os módulos, tá certo? E você vai ter do início ao fim todas as rotinas. Mas antes disso, o que é importante? É uma formação que você tem acesso às aulas 100% online, já estão gravadas, você tem acesso 24 horas, você tem um suporte, que o suporte da EB é considerado um dos melhores do Brasil. E sabe por quê? Pela agilidade, pela qualidade. Surgiu uma dúvida ali no dia a dia, tá? Foi fazer um exercício, ou mesmo ali na sua empresa, estou fazendo a rescisão, poxa, eu não lembro. Como que é isso? Olhei na aula aqui com dúvida. Manda pergunta. Nós temos uma equipe de professores ali no suporte para ajudar você, tá certo? Além disso, conteúdo 100% atualizado. Nós acompanhamos todas as mudanças, então colocamos para você ali tudo que muda. Em videoaulas, em artigos, em posts, modelos de materiais, tudo para que você esteja se mantendo atualizado. Por quê? Não adianta conhecimento de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses atrás. Não, tem que ser com tudo o que tem acontecido, tá? E se você seguir o nosso método, em 4 meses você consegue concluir essa formação e ser um analista sênior, tá? Agora, o que eu quero falar para você? Como que você pode crescer 10 vezes mais rápido? Eu já te disse, não tem mágica. Tem método, tem professores que têm conhecimento e têm autoridade. Você precisa ter segurança no dia a dia, contar com a equipe que te apoia dia a dia e contar com quem já é referência na área. E aí eu mostro para você. Metodologia. A EB, ela tem a metodologia igual da Unesco. Por que é a metodologia semelhante da Unesco? Você vai entender. Legislação. Aqui, por exemplo, o João Paulo, que é um professor que é autoridade no assunto, ele traz toda a legislação, a explicação para você entender a teoria. A professora Cibele, ela mostra ali como que são os processos na área e ela também mostra a prática, como que é o exemplo real. Como que é, vou falar de novo, meu bem?
Aqui ela mostra a prática para você, como são os exemplos reais, tá certo? E como que você vai implementar isso no seu dia a dia, tá certo? Como que você faz? E você não tem como consolidar esse conhecimento sem você fazer. E é por isso que nós liberamos para você uma versão demo do sistema Alterdata para você simular tudo que você aprende no curso. Ou seja, você aprende legislação, você ouve, você vê processos, você entende, vê exemplos reais para você conseguir ali conciliar o entendimento, você faz exercícios e você simula em um sistema como vai ser na sua prática no dia a dia. E como eu falei, esse é o método EB. Se você cumprir em 4 meses, de acordo com o nosso plano de estudos, você pode sim ser um analista sênior com todo o conhecimento e aqui com prática, com experiência, porque hoje as empresas não buscam só conhecimento, só experiência, não. Acabou o tempo que as empresas queriam só experiência, né? Hoje em dia tem que saber atualizado e tem que saber como que se acontece. E é por isso que nós mostramos, liberamos o sistema para você aprender. Agora, com quem você vai aprender? Você tem que aprender com quem é referência na área. E aí nós trazemos aqui para você o João Paulo Machado, que é advogado, contador, professor de Direito do Trabalho, auditor fiscal do trabalho, e ele hoje é o coordenador do E-Social, tá? No âmbito do Ministério do Trabalho e também o coordenador geral do governo digital. Então, todas as mudanças digitais, CTPS, FGTS digital, ele faz parte. Tem pessoa melhor para você aprender? Conta para mim. Agora, e a prática? A professora Cibele tem mais de 20 anos de experiência, que também é administradora, contadora, tem MBA em legislação do trabalho e previdenciária, então, e é professora aqui na EB. Além disso, ela tem mais de 20 anos de prática e ela continua atuando, então ela sabe como que se faz no dia a dia. E a parte previdenciária? Porque nós falamos da parte trabalhista, mas e a parte previdenciária? Nós temos aqui um módulo com o professor Claudeci, que vai trazer os principais pontos que você precisa entender definitivamente e que tem impactos ali na rotina. Afastamentos, como que é a questão dos benefícios, mais de 15 dias, menos de 15 dias, como que você faz para ajudar esse trabalhador e evitar dor de cabeça com a sua empresa. E aqui eu estou coordenando essa formação, juntamente com os professores, uma equipe pedagógica e com a equipe de sucesso do cliente, para garantir que durante todo esse período você tenha a transformação que você busca no seu dia a dia, tá certo? Ou seja, a EB, ela já formou mais de 50 mil alunos em todo o Brasil e tem alunos até fora que compram o nosso curso. E aqui tem grandes empresas que eu coloco para você que já são clientes da EB, já contratam a EB e que confiam na EB. Então, tem algumas aqui para você conhecer, tenho certeza que alguma delas você conhece. E eu quero lembrar que você não está sozinho. Não adianta você fazer um curso, determinou e não tem mais com quem falar. Aqui você tem 12 meses, é isso mesmo, 12 meses para você tirar dúvida. Então, embaixo das aulas, você vai mandar sua dúvida e em pouquíssimo tempo, pouquíssimas horas, você já recebe ali o retorno. Mas, Elzo, o que eu vou aprender? Você vai aprender tudo o que você precisa para ser um sênior, tá? Desde legislação, tá? Visão de social, contratos de trabalho, jornada de trabalho, como que funcionam as admissões, benefícios. Aqui nós trazemos um módulo de benefícios, afastamentos. Falei para vocês de rubricas, lembra para o FGTS Digital? Olha aqui um módulo para explicar essa tabela, tá? Férias, 13º. Sabia que férias você tem que informar até o período aquisitivo para o governo? Então, será que ele enxerga férias em dobro? Pegou o código? Rescisão, tá? Toda a parte aqui de conectividade, e nós estamos deixando aqui, ó, assim que entrar o FGTS Digital, liberar o ambiente teste, você vai aprender nesse módulo, fechamento dos encargos e o fechamento do E-Social com a DCTF Web, ou seja, e além disso, o professor João Paulo traz um módulo falando de todos os cruzamentos que existem hoje, e você vai ter acesso a modelos, tá? Materiais, e tudo o que acontece tem um módulo que nós vamos postando para você, as novidades aqui relacionadas ao seu curso.
Tudo isso, Elza? Tudo isso, mas não acabou. Você vai ter acesso aqui a 4 super bônus. Quais são esses bônus, tá? Uma mentoria aqui sobre como crescer na sua carreira comigo, que eu tenho mais de 20 anos, que entrei como estagiária e encerrei meu último trabalho como seletista, como head de recursos humanos de uma empresa de tecnologia, e hoje eu tenho EB, que formamos mais de 50 mil profissionais em DP, e eu estou aqui para ensinar você como você pode crescer na sua carreira. Além disso, você vai ter 3 intensivões ao vivo, tá? Na prática com a professora Cibele, mostrando passo a passo como que se faz. Por exemplo, uma admissão, uma rescisão, tá? Aqui nós vamos escolher 3 processos para você aprender na prática ao vivo, tá? E além disso, junto com a professora Karine e com o professor Juliano, você vai ter uma mentoria, tá? Para ensinar você como que você pode reduzir aí até 30% de custos, tá? E evitar riscos com benefícios. Então, muito legal essa mentoria, tá? E além disso, você vai ter 1 ano de acesso à tabela de rubricas, que você vai consultar, digita lá uma rúbrica, tem dúvida? Ah, quero saber gratificação, tem incidência, não tem? Você digita e ele já traz o embasamento, inclusive com os códigos do e-social. Agora me pergunta, quanto vale o seu tempo e a sua segurança? Olha, aqui você vai entrar, tá? E você tem segurança total. Se você pode se inscrever no curso, se você não gostar, assistiu às aulas, 7 dias nós devolvemos o seu investimento. Seu risco é 0, tá? E aí eu pergunto, qual o valor? O valor original dessa formação é 897 e nós estamos agora com as turmas abertas fazendo por 497 à vista ou até 12 de 49,70 no seu cartão. É aquilo que eu comentei com você, meu amigo e minha amiga, tá? Se você não investir em você, ninguém vai investir. E conhecimento é algo que ninguém vai tirar da sua vida. E quando você investe, tá? Você se dedica, você foca, você vai conquistar. Como eu falei, o mercado precisa de profissionais atualizados. Eu mostrei as vagas. E aqui você vai ter exatamente essa ajuda, esse método, para que em 4 meses você adquira todos os conhecimentos necessários. Nós estamos fazendo a nossa parte, entregando o melhor. Agora, só depende de você tomar essa decisão e decidir mudar de vida. Porque, como eu comentei, o mercado não tem mais espaço para apertador de botão e para pessoas que estão desatualizadas, pessoas que cometem erro porque colocam a empresa em risco. O mercado precisa e está buscando profissionais, primeiro, que têm paixão, porque sem paixão a gente não consegue fazer nada. Com paixão e que estejam ali dia a dia atualizados, sabendo realmente tudo que está acontecendo. E essa formação é exatamente essa base sólida para você dominar o DP e o e-social. Então, se você quer fazer parte do melhor formação de analista sênior do país, eu convido você. Clica aqui embaixo, vai ter aqui em algum lugar um link, se inscreve. Como eu comentei, é risco 0. Você entrou assim em 7 dias, você não gostou, tá tudo bem. Nós devolvemos seu investimento e continuamos amigos. Mas eu tenho certeza que se você cumprir todo o nosso passo a passo, fazer as aulas, fazer os exercícios, em 4 meses você sim consegue ter todo o conhecimento de um analista sênior. E aí buscar no mercado oportunidades para essas vagas, e você vai se sentir muito mais seguro, porque quando você conhece o assunto, você demonstra segurança. E a pessoa, ela sente. Quem está do outro lado vai sentir. Ou seja, lá na sua empresa que você está hoje, eles vão perceber a mudança em você. Porque você começa a se comportar diferente, você começa a falar, você vai perdendo aquele medo de falar, porque você sabe, você tem embasamento para compartilhar, para ajudar com a informação. E isso é o que faz você uma referência onde você está, que você pode crescer tanto na sua empresa, como se não houver possibilidade aí, você não enxergar, o mercado está precisando de profissionais qualificados. E como eu disse, quem tem conhecimento vira ouro. Então, olha, agora nós estamos aqui, te esperando do lado de dentro.